uma alegria grande estar aqui. Hoje é um dia especial em função de a gente estar comemorando a TF, a gente sempre comemora o Dia Internacional da Família, que foi domingo, dia 15, mas a gente está comemorando dia 17 porque ele está coincidindo com o nosso programa, que eu considero um programa inovador, que é novos desafios, novos horizontes para o terapeuta familiar, em que a gente pretende ter sempre um olhar à frente, um olhar para o futuro, um olhar para as questões que a gente está vivendo agora. Então, esse encontro de hoje foi pensado com muito carinho para ser um encontro diferente dos que a gente tem feito até aqui. A gente sempre convida alguém e essa pessoa vem, a gente conversa. Esse encontro foi mais para trazermos o saber do grupo, para a gente aprofundar um pouco mais no que a gente já tem e o que a gente já ouviu, o que a gente já fez. Esse provavelmente é o nosso último encontro da comissão científica, né, organizado pela comissão científica. Então, assim, a gente quis fazer uma reflexão geral com algo que está acontecendo muito fortemente na nossa sociedade, né? Que são as polarizações, as discussões políticas, todas essas questões que nós viemos enfrentando, essas questões dentro da família, de rupturas, de diferentes opiniões, e como nós, terapeutas de família, estamos lidando com isso. Que recursos a gente tem? Então, a gente convidou, né, a Sheila McNamee, no fim do ano passado, e ela trouxe uma conversa, ela desenvolveu uma conversa conosco, em que ela trouxe alguns recursos bem interessantes, em que a gente até pediu que vocês revissem o vídeo, ou lessem o artigo, para ter isso um pouco mais fresco para a nossa conversa de hoje. Né? Então, eu queria, assim, que fosse um encontro gostoso, caloroso, que a gente estivesse aqui. Quero agradecer muito a essa comissão científica, muito valorosa, que foi muito... foi difícil tudo, porque a gente estava querendo construir junto, foi um momento delicado, mas foi um momento de muita garra, de muita determinação, de muita parceria. Então, eu quero agradecer não só à diretoria científica, como a toda a diretoria da TF, a todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado o tempo inteiro, a nossa presidente, que está sendo da brasileira, que está sempre aqui conosco, agradecer muito sua presença, é uma alegria ter você conosco, né? E tem sido assim, um momento muito gostoso estar à frente da TF nesse momento e poder ver todo esse movimento que a gente está produzindo, todas essas mudanças que a gente está trazendo, nesse momento tão complicado, tão complexo para a nossa sociedade. A gente está saindo da pandemia, né? E no momento em que a gente está indo para a vida, voltando para a vida urbana, encontrando as pessoas, a gente também está encontrando no nosso consultório diferentes conflitos, diferentes questões, que eu acho que hoje a gente tem esse espaço aqui para conversar, para discutir. Temos a Lúcia, não estou vendo a Lúcia, não sei se ela está aqui. Tá, oi, Lúcia, querida, eu não te vi aí. Estava te procurando, achei que você não estava presente. Lúcia, como nossa diretora científica, com sua equipe, super fortes, né? Gostaria que você apresentasse quem vai estar coordenando hoje aqui, falasse um pouquinho do que a gente está pensando, e queria deixar um abraço grande para cada um de vocês, e que essa comemoração do Dia Internacional da Família, sabe, a gente possa conversar mais profundamente sobre como lidar com os dilemas. Uma frase para mim ficou muito clara que a Sheila trouxe, né? Que a gente pudesse olhar para a nossa forma de estar entrando nos conflitos, né? Entrar de uma forma desarmada, entrar no diálogo. Então, acho que tem muito para a gente conversar hoje aqui. Vamos lá? Obrigada, um bom encontro. Obrigada, Rosane. Boa noite a todos. O nosso objetivo, eu acho que a Rosane já trouxe, né? Era criar um espaço para que a gente pudesse celebrar não só o Dia da Família, das famílias que a gente assiste, mas da nossa família, que muitos de nós viemos nos encontrando durante tanto tempo. A Rosane trouxe a questão da comissão científica. A gente começou a comissão científica com a Lia Gang, né? E eu acho que a gente tem que agradecer a ela que montou o nosso grupo e que, uma vez que ela teve que se retirar por problemas pessoais dela, a gente assumiu dar continuidade. Então, apesar de eu estar no lugar de direção, eu quero dizer que
toda a comissão científica dirigiu esse período de forma colaborativa. E nós ficamos pensando numa maneira especial para celebrar esse dia, né? O Raul vai até fazer um convite muito especial para vocês daqui a pouco. Vou deixar a surpresa para ele. Mas eu fico pensando que, quando a gente pensou sobre os desafios desse ano, sobre lidar com tantas adversidades, com tantas opiniões diferentes, e como isso era para nós, tanto enquanto terapeutas, como enquanto colegas, amigos, né, familiares, que talvez fosse legal a gente revisitar pessoas importantes que compartilharam saber que foi muito útil para muitas pessoas diante de situações de conflito. Então, a gente pensou no saber tanto da Sheila como do Jerry Gale, né? Quando ele compartilhou a postura descentrada. Para que, antes de chamar o Raul e a Rita, que vão coordenar todo esse exercício, esse momento da gente estar junto e pensar junto sobre esses desafios, eu peguei, então, nas minhas anotações o que eu escrevi no dia da apresentação da Sheila e li para ela ao final do encontro, né? Talvez isso possa fazer a gente refrescar na memória o que a gente viveu naquele dia. Assim eu coloquei uma presença, uma forma de estar, uma presença em prol da transformação, uma presença que se chama radical. É um estado de curiosidade, de ouvir generosamente o outro, de tentar sempre estar conectado no aqui e no agora. Mas como me manter nesse estado? Como eu posso chegar em algum lugar com o outro? Como lidar com tempos contemporâneos, tempos tão polarizados? Como criar aberturas para diálogos? Como produzirmos novos sentidos, novos entendimentos? Bem, existem modos, existem formas. Contudo, isso não é fácil de fazer, não é fácil de lidar. Temos que aprender a deixar de lado julgamentos e acusações. Temos que aprender a abraçar todas as tensões e administrá-las de alguma forma. Precisamos considerar a posição em que estamos nessas conversas. Manter o objetivo, ou melhor, não manter o objetivo de convencer o outro. Precisamos focar nos processos relacionais, nas relações, e acessar histórias humanizadoras. Com vocês, Raul e Rita, para facilitar aí a nossa noite de reflexão, o meu muito obrigada a todos e a toda a direção que nos ajudou e nos honrou durante esse período. Muito obrigada. Raul? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Rita? Olá, boa noite. Então, nessa noite estamos aqui na dobradinha, eu e Rita, apenas para facilitar o encontro. E a gente gostaria de convidar a todos também, né, para participar dele. Então, esse é um encontro colaborativo de trocas. Eu vou fazer um convite para vocês aqui, desde agora, para vocês se prepararem. Vou só colocar um slide aqui para vocês se prepararem para o final, tá? Pelo que brinda hoje no nosso, pelo que brindamos hoje no nosse encontro. Talvez esteja errado aqui a frase. Pelo que vamos brindar hoje no nosso encontro? Eu fiz a frase correndo aqui agora, da última hora.
mas pelo que vamos brindar hoje no nosso encontro? Eu deixo essa pergunta, e lá no final, eu vou convidar a todos pegarem um copo, uma taça de água, uma taça, para a gente fazer um grande brinde e comemorar hoje, que é um dia tão especial, que é o Dia Internacional da Família, foi domingo, e hoje ainda a gente continua aqui nessa comemoração que a ATF faz, né? Então, para vocês começarem a ter para a gente lá no final, de novo, fazer esse grande brinde coletivo, tá? Rita, você se apresentar também, quer? Posso me apresentar? Vamos lá. Eu e Raul, a gente conversou bastante ontem, hoje, e a ideia é a gente fazer revigorar, né? Renovar os conceitos. Depois a gente vai propor uma divisão para os grupos trabalharem, depois volta e para os grupos apresentarem, e no final a gente faz, então, essa celebração aí do brinde, né? Então, vamos lá, Raul. Você quer começar? Eu falo, você fala? Nós combinamos ser uma conversa. Então, eu vou falando do que eu fui entendendo um pouco da presença radical, da responsabilidade relacional. São dois conceitos que a Sheila trouxe no encontro. E depois do Jerry Gaylor, que ele trouxe aí a postura descentrada. Então, nós conversamos, vamos aqui fazer uma conversa, a princípio, vocês escutando, mas não é fechada entre a gente. Então, se alguém quiser contribuir com esse conceito, levante a mão e contribua. Nós temos um tempo não muito grande para isso, tá? Então, vai ser uma conversa né, que vamos iniciando agora com vocês aqui. Então, Rita, mas fique à vontade para quem quiser, né, levantar a mão. Como eu disse, hoje é um encontro bem informal, tá? E aí nós vamos tentar fazer um pouco, tentar trazer uma forma de relação, né, de contato e trocas. Então, o que vem para mim da Sheila, a primeira ideia, assim, Raul, é humanizar as relações, né? Tirar um pouco da técnica, do padrão, da rigidez, e humanizar as relações. Humanizar e desenvolver sensibilidade nas relações. Eu entendo que a Sheila, ela sai, ela não foca em pessoas, ela foca em processos, né? E ela diz o seguinte, que a gente tende, né, a ser preto ou branco, na realidade, quando a maioria é cinza. Então, é que a gente, na relação, a gente se modifica, não só o profissional, como o cliente. Uhum. Esse é um ponto, porque não se trata de técnica ou método, né? Trata de uma postura profissional, né? Então, o que me chama atenção é que nesse pensamento nosso, que a gente trabalha na sistêmica, muitas vezes, o posicionamento não muda a partir do olhar, a partir das relações, né? Como podemos, a partir, né, sair do pensamento do eu individual e olhar as relações como um processo de mudança, né? E isso é um que chama atenção. Ela chama atenção quando ela fala assim: deixe o outro acontecer em você enquanto mantém o seu próprio terreno. Né? Isso é uma frase muito interessante, né? Porque o que me chama atenção nessa frase é que, como a gente entra num atendimento, muitas vezes, com uma ideia carregada do que eu devo conduzir o atendimento. Né? E quando ela traz essa frase, deixa o outro acontecer em você, você traz para um processo relacional. Esse atendimento está genuinamente, né, na relação a escutando, né, a que a pessoa conduz o próprio caminho da terapia, né, do processo dela. Né? Então, e ali, eu, né, ia acompanhando, escolhendo em que momento eu vou usar tais sapato, né? Que momento eu vou usar
tais conceitos ou não, né? Mas eu acho que ela vai trazendo nesse lugar da relação com potência, né? Então, e ela traz também a questão da valorização da história de vida de cada um, né? Conhecendo as pessoas através das suas histórias, das suas vivências. Por quê? Porque nessas histórias as pessoas trazem as crenças e valores. Então, não é em função de um julgamento abstrato, de uma ideia que você pegou e você quer defender, enfim. Então, quando você tem essa predisposição para ouvir, para conhecer, para entender, compreender o outro, você faz isso de uma forma, uma curiosidade genuína, né? Que é exatamente essa predisposição que você tem para conhecer a diferença, né? O diferente. Outra coisa que me chama, como vai para as relações, a gente fala do anormal, né? Todos somos anormais ou normais, muito depender do contexto, das maneiras, né? Das maneiras diferentes de ver, dos momentos diferentes. Então, vai desconstruindo um pouco o conceito definitivo ali, talvez, de diagnóstico, né? O diagnóstico, ele muitas vezes depende das relações para se construir. Então, sair de um conceito estanque né, quando você congela no tempo um momento desse, né? Então, ser normal ou anormal depende do contexto, de diferentes contextos, diferentes maneiras, diferentes estar no mundo. Quando você congela esse tempo, você, então, né, determina um conceito, um diagnóstico para a pessoa. E aí, de certa forma, o que me faz chamar é quando essa pessoa, então, é indicada para um tratamento especializado com um profissional que atende sobre esse diagnóstico. Então, e aí a pessoa acaba ficando, vamos pensar numa psicose, né? Ela acaba entrando, né? É difícil sair desse rótulo, né? Então, quando ela fala, eu gosto muito desse falo, né? Olha, não tem o normal e anormal, depende, então, aí dos contextos, diferentes contextos. Então, não só o contexto da minha relação, mas o contexto que a pessoa vivencia. Se ela vivencia num grupo, aquele grupo pode muito bem entender que aquela relação dela não tem nada de doença, aquele grupo pode ser saudável. Muitas vezes, a forma dela relacionar, porque para outro tipo de contexto, eles entendam, talvez, ali, com um tipo não adequado de relação. Então, estar em todo momento na linguagem nossa, das relações, possibilita também entender quais são as relações sociais que ela vivencia, quais são as relações coletivas que nós estamos vivenciando, que influencia também na nossa identidade. Se entender que a nossa identidade são relações também, né? São concepções das nossas relações. Vamos lá. Sim, e aí acontece que a gente também despatologiza, né? Que é uma das ideias, que é exatamente para a gente não ficar dando diagnóstico e engessando a pessoa, né? Uma outra questão que ela coloca, que é como se fosse um recurso, uma dica, é para você enfatizar o futuro, daqui para frente, né? Por quê? Porque se você fica investigando o passado, você fica na relação causa e efeito. E aí vem a culpa, e aí vem, é como se fosse uma armadilha, né? E quando você joga para o futuro, você abre para uma cocriação de possibilidades. Então, é um conceito amplo, aberto, né? Isso é uma das dicas que ela dá. Me chamou a atenção isso, mudando de contextos, né? Sobre essa questão do passado, presente e futuro ser algo na temporalidade linear. Se a gente muda o contexto e entenda, por exemplo, os Yanomamis que hoje estão tanto sofrendo, né, no que acontece lá com esse povo indígena brasileiro, que está lá no norte do país sofrendo bastante com as ameaças que acontecem com eles, para eles não tem a diferença do passado, presente e futuro. Né? Então, não tem essa linearidade. Então, o presente acontece ao mesmo tempo que o passado e o futuro. Então, entra numa outra lógica de relação. E se a gente pensa, para eles deve ser muito mais difícil ter alguém ali com ansiedade,
com depressão, porque esses conceitos mudam. Então, a postura, né, de se ver no mundo é diferente da nossa. Eu trago isso para a gente... Vivencial, né? É muito vivencial, eles vão vivendo e revivendo, então não tem essa coisa da expectativa, da frustração, e aí é uma vida diferente, como você falou, uma referência diferente, né? Vamos falar um pouco do Gary. Gary, vamos lá. Então, a gente conversando chegou à conclusão que a postura descentrada e a presença radical tem uma interseção muito grande, né? Tanto é que, ao longo do workshop do Jerry, várias pessoas citaram a Sheila, né? Inclusive ele. Mas quer mostrar, Raul, uma figura e falar um pouco? O Jerry definiu, na realidade, os pontos A, B e C. No caso, o A seria o autocentrado, né? O B, o descentrado, e o C, o centrado, no caso, no cliente ou no outro. Só que, assim, a visão dele, a abrangência dele é muito maior, é cósmica até, né? Ele trouxe uma terapeuta que fez lá a tese de doutorado e olhando conceitos de física quântica, ele diz que está tudo integrado, o universo, a pedra, a astrologia, as ciências, enfim. A visão dele é muito mais abrangente, mas tem uma interseção muito grande. E aí ele coloca a questão do ser e do estar, né, Raul? Uhum. No caso, que o A e o C são como nós somos, digamos. E a postura descentrada, que seria o B, seria um estado, seria um momento, seria uma situação específica, né? É como se, na postura centrada no eu, seria eu estou depressivo, eu estou hoje né, com ansiedade, eu me coloco, né, me foco em mim, a situação, o problema ali. E na postura... Não, eu sou depressivo, na verdade, a postura centrada no eu sou depressivo, eu foco em mim, né, o problema. Na postura descentrada, né, é sempre ligada ao estou, como um processo de continuidade, de mudança, de instável, de estar tudo mudando, transitoriedade. E as relações não estão estáticas, né, elas são totalmente, né, são mudanças, hein? Nós estamos em contato o tempo todo, né, com o nosso corpo, depende da relação que eu me encontro aqui agora com vocês. Eu posso estar um pouco nervoso, mas dependendo da relação que eu tenho aqui em casa, em volta de mim, que vocês não estão vendo, se tem, né, então, tudo faz, né, então, as relações são sempre em constância, né, tão fluídas. Então, eu estou nervoso dependendo da relação, do lugar que eu estou. Eu estou nervoso porque um pouco aqui nesse encontro, ou, né, ou porque daqui a pouco vai começar um jogo do Flamengo e faz muito barulho aqui, e eu não sou flamenguista, mas também, então a gente traz, né, ele vem falar, e o que ele comenta é, se a gente fica num ponto A, ou no ponto C, que no ponto C é totalmente voltado às vontades do outro, né, o ponto C seria a vontade do outro, o tempo todo eu estou à mercê da vontade do outro. Então, no ponto, entre o ponto A, ele fala que o ponto A e o ponto C seria um pouco os antagonismos, né, que a gente, muitas vezes, nas relações, a gente fica em pontos antagônicos. E ele traz as posturas descentradas como nesse lugar aí da gente trazer as relações aí com... e o interessante é que ele fala, como, né, eu pensando, comparando um pouco com a Sheila fala, né, que nessa postura relacional, de estar o tempo todo curioso na relação com o meu cliente, para onde o cliente caminha e onde a gente vai junto. E ela também traz nessa responsabilidade relacional, né, também justamente nessa autonomia que as relações promovem para a gente, a possibilidade, quando a gente foca nas relações, dando mais atenção aí para as relações, ela também nos possibilita vários caminhos.
de percorrer, ou várias maneiras de abordar um problema, que muitas vezes a gente pode abordar ele por meio de poesias, músicas, outras formas, né? E também que o problema muitas vezes não está localizado apenas no pessoal, é uma questão coletiva. Isso se a gente começa a perceber, a focar nos processos de relação, né? Rita, eu queria convidar mais alguém, se alguém quer complementar esses conceitos. Como eu disse, é uma conversa que a gente iniciou, mas está um convite aberto, se vocês quiserem complementar, quem assistiu o vídeo, quer complementar, quem já conhece mais a Sheila ou o Jerry, fica à vontade aqui, porque nós temos mais uns 5 minutinhos e depois uma atividade. Mas, Rita, se você quiser falar. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a presença radical, onde a Sheila coloca que é encorajar as pessoas a se colocarem, a falarem das suas experiências, e não é um ou outro, e não é uma briga, e não é um polo, eu sou contra ou a favor. Não é isso. Na realidade, se você tem a predisposição e a curiosidade, você pode ouvir o outro, né? E co-construir com o outro numa sessão. Porque a Sheila fala mais do profissional, né? Do trabalho, né? Então, é sem debate, sem polarizar ou sem brigar. Na realidade, é co-construir e, como o Raul falou, deixar espaço para o outro ser o que ele é, né? Através das suas histórias, né? Por último, última coisa que eu quero falar, que a Sheila fala no final do vídeo dela, que é a gente se permitir de fazer um diálogo interno, de se fazer perguntas, né? Tipo, será que eu estou indo pelo caminho correto? Será que eu esgotei esse ponto? Será que eu não deveria ter ido por um outro caminho? Será que o meu cliente está satisfeito com o que estamos trabalhando, né? Perguntar isso também para o cliente. Então, isso é muito ousado, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque você conversa com o cliente sobre isso, né, Rita? Você fala, olha, o caminho que a gente está seguindo é um caminho que está sendo interessante, porque você vai com ele, porque ele, né, ele que vai guiando a relação, né, o processo, mas você vai tirando o caminho, vai verificando. Isso é de uma responsabilidade, né, relacional. Quando fala responsabilidade, é porque nós também chegamos com com a nossa postura, os nossos conhecimentos, né? A Lúcia quer também complementar. Vem, Lúcia. Não, eu só gostaria de dizer que a primeira vez que eu ouvi a Sheila McNamee falando sobre a presença radical, estava tendo uma greve de caminhoneiros aqui no Brasil. Foi lá em Campinas, não, em Uberlândia. O Pedro estava recebendo ela. E ela trouxe uma história em que eles tinham vivido uma eleição muito turbulenta, onde as pessoas ficaram umas contra as outras, e ela, como professora universitária, logo depois que a eleição se concretizou, o clima era muito tenso na universidade. E ela disse, eu não vou conseguir trabalhar aqui assim, porque não vai dar para trabalhar assim, né? Os alunos não conseguiam nem se olhar direito, porque uns pensavam de uma forma, outros da outra. E aí ela colocou um bilhete. Quem que não estivesse sentindo bem e quiser conversar sobre o que nós estamos vivendo, vai na sala tal. Ela fez o convite, mas no começo ela não sabia o que ia acontecer, porque ela não tinha se preparado para nada. E aí começou a entrar gente, e ela, ai meu Deus, o que vai dar, né? E aí ela virou e disse assim, olha, eu sei que aqui tem pessoas que pensam de diferentes modos, mas acredito que as pessoas que estejam aqui
estejam buscando se sentir melhor. Então, talvez a gente possa fazer alguns combinados. E aí, ela fez os combinados, eram mais de 120 jovens que participou dessa conversa, e todos saíram da conversa, apesar de terem opiniões diferentes, se sentindo melhor porque se sentiam reconhecidos e respeitados. Então, eu acho que quando a gente quis trazer esse tema, principalmente para mim, que participei dessa experiência contada por ela, eu acho que é uma dádiva você pensar que a gente pode estar facilitando conversas com pessoas que pensem diferente sobre diferentes assuntos, em diferentes contextos, e convidando essas pessoas a partir de regras co-construídas com elas, né, ter uma conversa que seja construtiva. Então, era só isso que eu queria agregar aí, não sei se agregou, mas eu acho que nos grupos a gente vai ter oportunidade de se aprofundar. Uhum. Bom, mais alguém quer fazer um comentário sobre esses conceitos? Geraldo? A gente... Então, vamos pensar, vamos ir para o grupo? Então, somos 80 pessoas. Tá. Se é possível fazer um grupo de 5, máximo 5 pessoas, não é isso? Temos 73, viu? 72. Então diminui. 71. Eu queria só pegar queria só entender um conceito que você falou, uma fala sua, essa relação do tempo e os Yanomami, tipo assim, o não sofrimento deles. O que você quis dizer com isso? Porque hoje é um grupo que mais comete suicídio dos indígenas, são os Yanomami. Tem um alto índice de suicídio entre eles. Eu trouxe... O alcoolismo, a falta de perspectiva, né? Então, eles estão com um alto índice de suicídio entre eles. Bom, eu trouxe a história para falar do tempo, para eles não ser igual ao nosso. A forma de ver o tempo é uma outra concepção, né? Ele tem um outro paradigma, a forma de ver o tempo. E isso, né, do que é o nosso tradicional. Então, eu trouxe para esse conceito, né, para conversar sobre isso, para entender que vivemos no mesmo país, mas somos diferentes, mesma forma de ver. Então, temos diferença entre a nossa cultura e ele. Mas como que é possível, né, manter um diálogo com eles, manter uma relação com povos, ou quem pensa diferente, mesma forma de ver o mundo diferente, respeitando as duas culturas? Em que momento eu posso conviver com eles e a nossa, respeitando a cultura dele? Né? Então, o respeito, por isso que falo, é entrar numa relação com muita curiosidade, e a diferença ser, o diferente, ser também um recurso para nós trabalharmos, e não um fim de trabalho. É um recurso. O diferente talvez seja um recurso. Eu trouxe nesse contexto. A questão atual deles, eu imagino assim, imagina um povo que não tem ameaça em volta. Ele vive muito bem, né? Quando se tem muita coisa acontecendo, diversos problemas também acontecem. Aí nós estamos falando de um outro lugar, né, disso. Mas a reflexão inicial que eu trouxe para fazer uma diferença sobre concepção de tempo e como que nós podemos lidar com as diferenças enquanto recursos, e entender que é possível conviver com esses dois conceitos de tempo. Estou pensando no conceito de tempo, entre o tempo que o Yanomami vê, a nossa realidade, que a gente entendeu que tempo, muitas vezes, advindo, né, de uma cultura europeia, enfim, até nossa, está todo no acadêmico, mas essas duas, como pode conviver, né, nós podemos conviver com as duas, vivendo no mesmo espaço, convivendo com eles, respeitando sem ter que uma ser mais dominante que a outra. Não precisa ser uma forma ser dominante do que a outra.
As duas formas podem coexistir muito bem, tendo ali por trás, né, a convivência genuína, o aceitar o outro nas suas diferenças, na sua relação. Foi por isso que eu trouxe esse conceito, e aí, para isso, é olhar muito para as relações, tá? Como a gente foca um pouco. É por isso, Jeremias, que eu trouxe ele. Não sei se eu ajudei a compreender, ou se, né, eu acho que o nosso conceito de tempo ele é um pouco judaico-cristão, né? A gente partia de um tempo, começo, meio e fim. Os gregos tinham uma ideia de um tempo cíclico. Tudo está voltando. Nada se cria ou se recria. É tudo um retorno, né? E esse tempo que você citou aí, ele está muito na categoria neoplatônica do Agostinho de Hipona. Acho que em um outro momento podemos conversar também sobre isso, né? Aprofundar. Geru, você quer? Deixa eu passar para você e depois dividimos o grupo, tá? Queremos ter um tempo para todos conversarem. Só me veio um pouquinho na cabeça essa questão dos índios, né, do tempo. Já pensei sobre isso, porque os índios são mais ligados à natureza, né? Na natureza, esse tempo que a gente está falando é um tempo imposto pela nossa sociedade mais branca, assim, desse lugar. Então, eu fico pensando que, da forma como também as pessoas chegaram lá, né, nos índios e colonizaram tudo e tiraram eles, tentando impor, né, as nossas condições de branco, isso daí foi fazendo eles perderem o próprio sentido mesmo da vida, né, deles. Então, eu penso nisso, assim, essa questão de que eles ficaram sem perspectiva de trabalho, porque realmente eles não foram educados da forma que a gente foi, então realmente as perspectivas, quando você chega numa cultura e quer impor a outra, é mais difícil, né? Me veio isso, assim. Estão parecendo mais mãos levantadas aqui. Vamos, Rosana, como é que está o grupo? Tá, e aí, só ver aqui, rapidinho. Né? Ô, Bruno, você já conseguiu separar os grupos? Grupos de 5. Por favor, Bruno. Bruno é o nosso backstage aqui. Já? Então, só um minutinho aqui, depois da Rosana, e a gente separa o grupo e eu passo as informações. Eu só queria reforçar um pouquinho o que fica muito claro para mim de todos esses encontros que a gente teve ao longo de todo esse tempo aqui na associação, esses 2 anos, em que a gente trouxe sempre essa questão do não julgamento, da gente poder trabalhar com especificidade, com cada um, com cada situação específica. Então, quando a gente começa a teorizar um pouco, para mim, é como se saísse daquela situação única. Então, eu pediria que nesse encontro a gente pudesse conversar um pouco mais do que a gente está vivendo nas famílias, do que a gente está vivendo na nossa vida, e que a gente pudesse um pouco mais, trazer um pouco mais o prático, o específico, o que a gente está, pelo menos é o meu desejo. Não sei se é a intenção do resto do grupo. Tá bom? Vamos lá. Obrigada. Obrigado, Rosane, porque é essa a proposta mesmo, né? A gente está propondo o seguinte, pessoal, vocês estão vendo aí na imagem? Então, convidamos os participantes a se dividirem em 5 grupos. Nosso objetivo é refletirmos e localizarmos na nossa prática clínica as situações de conflitos, descobertas, segredos e ou divergências de pontos de vista. Tá? E a ideia, então, a partir, então, dos grupos, vocês podem... o grupo vai eleger uma situação e avaliar se a aplicação dos conceitos apresentados podem contribuir. Um relator será indicado para apresentar os pontos principais dos diálogos de cada subgrupo, tá? Somos bastante participantes. Então, em cada subgrupo, vocês pensam um relator. Então, a ideia a partir de uma história vivida por vocês na clínica, onde na clínica apareceu, ou na sua família, ou na clínica mesmo, no atendimento, apareceu momentos de antagonismo muito fortes, né? Que as viveram, e quais foram os recursos que vocês utilizaram para sanar esses, né? Para lidar com esses antagonismos, né? Como que vocês lidaram? E acrescentando o que essa conversa que nós estamos tendo aqui tem a ver um pouco com a prática de vocês e se ela faz sentido nessas discussões, nessa reflexão
dos conflitos, né, e tal, se fazem sentido. Ficou claro para vocês? Então, a partir da experiência, tá, gente? Traga um pouco a experiência de um atendimento, de um caso, né, onde apareceu algumas situações de antagonismo, e quais recursos vocês utilizaram para passar, né, enfrentar isso e dar. E aí, o que esses conceitos que nós estamos dizendo aqui, da Sheila e do Jerry, pode contribuir também? Então, é uma reflexão do grupo, tá? Fique à vontade, pode ter mais alguma acrescentar, o pessoal da comissão quer acrescentar mais alguma coisa? Se não... Não, é só para definir o tempo, né? Acho que são 25 minutos. 25 minutos, tá bom? Depois a gente volta para uma reflexão final. A gente começou... Cecília saiu porque foi comemorar 48 anos de casado. Esse é o nosso caso. Então, o nosso caso foi lindo, né? A gente já começou com uma história de um casamento de 48 anos, né? Com uma relação aí intensa, em que ela pôde hoje comemorar, né? Então, e a Rose ainda colocou, né? Qual é a pergunta que você faz para os casais? O que uniu vocês? O que uniu vocês, né? O que uniu vocês? Então, acho que ela foi lá... Que uniu você a ela e que uniu você a ele, e vice-versa. Então, a gente começou com essa história da Cecília. E eu comecei falando desse texto da live que a gente leu e que o Raul trouxe também junto com os nomes Rita. Uma dupla. Rita. Com a Rita também, né, que foi relembrando, que para mim me bateu muito bem assim, o desprendimento que a gente deve ter como terapeuta, né, dentro do nosso papel de técnicos, de estudiosos, né, meio superiores aí que sabemos mais, e entrar numa relação realmente com esse cliente, né? Deixando que entre nós essas histórias e a gente poder caminhar junto com esse cliente e poder junto ir descobrindo as melhores formas. Então, o conceito mim, de imigrante, né, Maria Vilma, que a gente falou também, né? Fala aí, do imigrante. Lembramos disso também, né? Desse conceito de estar como imigrante nas relações, né? E falamos um pouquinho, Rose também pode falar, do tempo, do ser e do estar, e aí a gente fez uma reflexão também, lembramos um pouquinho da terapia narrativa, quando a gente fala da exteriorização do problema, que quando a gente distancia o problema da pessoa, ele deixa de ser e passa só a estar, né? Naquele momento, o problema distanciado, a pessoa não fica configurada como o próprio problema, mas ela está naquele momento de uma forma. Então, foi um outro link que a gente fez com a narrativa. O que mais, Rose? Eu acho que a gente tem que ser breve, né? Acho que você já disse muito tudo. Prazer de estar juntas. Acho que você diz tudo. Exatamente isso, esse ser e estar, quando a gente se afasta um pouco enquanto terapeuta, né? E a gente sai do sistema e deixa o sistema familiar se comunicar nessa forma de externalizar o sintoma e olhar para ele enquanto o que ele está dizendo, eles poderem compactuar com isso, a gente está permitindo essa sensação deles poderem perceber o que eu sou e como eu estou hoje. Então, eu posso ter saído nervosa de uma situação e agora eu estou aqui com vocês extremamente calma, né? E assim são os conflitos. Eu não estou todo momento nervoso. Quando traz a narrativa da história, me conta a sua história. Aí a gente volta na narrativa e diz, você percebe em que momento que você não é só isso? Qual é o momento da história que você me conta que você não é só isso? Né? Então, assim, eu estava até compartilhando que hoje eu sou mediadora jurídica e o que eu mais faço exercício é da imparcialidade. Quando eu saio do sistema e eu deixo eles, eu vou deixando o tempo deles ali. Eu tenho 2 horas para mediar e para resolver e fazer o acordo.
mas eles que se resolvem. Então, eu saio da terapia de família, um outro paradigma, e entro numa mediação, mas isso aí que você falou, Raul, do ser e do estar, é o exercício o tempo inteiro do indivíduo, em vários tempos dele, em várias situações. Então, eles chegam na mediação muito bravos. Aí você traz o tempo e as narrativas do momento que eles foram felizes, que eles fizeram aquela criança, do momento que eles se amaram. Eles não têm só isso para me contar, que eles estão muito nervosos. Isso eu acho assim, o barato aí do que você falou, tá, Raul? Eu botei até lá, compartilhei. Pô, eu faço isso em mediação. Para terminar, a questão de despatolizar, né? Tirar essa patologia dos casos, né? Sair do diagnóstico. Saindo do diagnóstico. Tem mais um grupo, pessoal. Vontade de comentar com vocês, mas nós temos muitas aqui para compartilhar também. Eu acho que é mais rico. Eu acho que eu gostaria de comentar um pouquinho do meu grupo, bem rápido, porque complementa um pouco o que o grupo da Rose e da Vilma estavam trazendo. A gente focou muito nessas questões que estão acontecendo agora. Era a Marli, a Paulina e a Simone, que as questões políticas, as questões religiosas, as questões polarizadas desse momento. Eu achei muito gostosa, uma conversa ótima, porque a gente focou nos recursos que a gente usa, que cada uma usa no seu consultório para lidar com isso. Na postura de não saber, nos pequenos passos direcionais, né? E fomos trazendo várias questões, foi meio que repassando, desde o Bateson, né, do Tom Anderson, dessas coisas pequenininhas que conseguem fazer com que o outro não tenha tanta resistência à nossa entrada, né, do que fazer uma coisa muito grande que promoveria uma resistência. Então, fomos conversando sobre isso, e foi uma conversa super gostosa, super rica, em que ficamos elencando recursos para lidar com isso. E a postura descentrada do Gary, né, foi muito interessante, porque é você sair da sua emoção, não entrar na emoção e nos paradigmas do outro, e ficar ali no meio. Isso foi muito útil, né? Muito interessante a gente lembrar disso. Foi um dos bons recursos. Além da atenção plena, né? Da presença radical. Bom, não quero falar mais, não. Estou falando o nome do meu grupo. Se quiserem complementar alguma coisa, por favor. Ok. Mais um outro grupo que dá tempo para mais um. O problema é que vocês provocam um negócio desse tamanho, depois fica desse tamanhozinho. Ai, bonita. Eu posso falar. Cíntia, vai, então. Tá, então, o meu grupo falou sobre a tecnologia, a internet, o celular, como uma forma que a família está encontrando para ter um controle, para lidar com as questões de ciúme. Se falou-se de casos de pais que querem botar o siga-me nos filhos, eles alegando uma questão de segurança, eles alegando o risco da cidade violenta, eles alegando que eles têm que saber onde é que os filhos estão, e os filhos dizendo que eles têm que ter privacidade, e os pais têm que acreditar que eles não vão fazer nada de errado. Mas os pais ficam muito nervosos porque os filhos desligam o celular quando estão nas nights, né? Outra questão que também apareceu é de casal, né? Que um fica controlando o outro por esses aplicativos, né? De siga-me, e aí uma situação, né? De que foi uma pessoa chega na sessão e olha e vê que o marido está no lugar que já devia estar na sessão e estava num lugar totalmente diferente, e a mulher fica danada da vida. Outro caso também, né, de um casal que o homem estava com uma amante, o celular ligou sozinho, então a mulher ficou seguindo presencialmente tudo que estava acontecendo com o marido e a amante num outro ambiente, né? Quer dizer, mostrando que o celular ele acaba sendo um recurso de perseguição, de controle, de posse, ao mesmo tempo que alguns alegam que é uma questão de segurança, que é uma questão de cuidados com o outro. Então, a gente estava vendo como é que a família lida com esse desacordo entre privacidade, entre segredo, entre confidencialidade e principalmente em questão da segurança. Controle. Segurança ou por controle. Uma reflexão muito interessante. Isso dá um congresso. Nossa, mãe, isso dá um congresso. Olha, então, Cíntia, fui levar minha mãe na igreja essa semana,
Aí tem aquela coisa de apresentar a criança para Jesus lá em cima. A missa inteira, a mãe colocou o celular no banco para a criança ficar prestando atenção no desenho e nada de olhar para o padre. Depois a criança ia ser apresentada lá. Mas o controle da criança ali no limite, que a mãe queria ver a missa, mas não queria botar a criança na missa. Aí controlando a criança no celular. Eu tenho um monte de autista na clínica, gente, tudo controlado pelo celular. Isso é uma reflexão boa. Não está surgindo aqui muitos recursos, né? Ideias e situações para a gente conversar. Eu vou convidar aqui a comissão científica, né? A Lúcia, né? A Florinda, a Berenice, a Rita. Olha, eu já estou aqui com meu vinho para brindar, hein? Já estou. Convidar se a comissão científica tem algumas palavras finais para a gente fazer esse brinde final aqui. Vou abrindo para a comissão. Eu sugiro quem não pegou o copo, que nem eu, pegar. Então, peraí que eu vou pegar minha taça, hein? Peraí. Vamos brindar ao quê? O que vocês brindam hoje? Vamos lá, o que vocês estão brindando hoje? O que vocês brindam? Eu brindo o Dia da Família, né, gente? Pelo amor de Deus, nós estamos aqui... o dia da diversidade das famílias. As novas famílias, eu acho que... A diversidade das brindar a esposa maravilhosa que eu tenho. Família Tem mais? Vamos lá, um de cada vez. Este encontro. A diretoria da TF, toda essa diretoria maravilhosa, todos esses associados maravilhosos. Eu vou brindar presenciais. Que eu tenho de vocês, aos encontros presenciais, eu quero brindar. Vou brindar aos abraços e beijos. Que legal. Eu vou brindar a minha família, Meu segundo brinde é por sermos sobreviventes de uma peste chamada pandemia. Por isso nós estamos aqui. Eu vou alegria. Alegria de estar junto. Obrigado, Sônia. Quem não falou ainda? Olha, eu falei. O nosso encontro. A gente compartilha. Rita, pronto, eu não peraí. falei ainda. Vai, Eu vou brindar a está coordenando comigo. É? Eu vou brindar contigo? Não, você. Eu quero brindar a família TF e a essa gestão, ao final de gestão, e ao encontro de hoje, né? Que eu achei que selou. Muito bom. Mas é um brinde coletivo. A gente pode fazer 1, 2, 3, todo mundo vai para a câmera junto. Vera. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Vai entrar, eu acho. Vai entrar. Saudades da grande família. Adorei. Muito bom, muito bom. Também, muito obrigada. Obrigado, gente. Foi ótimo estar aqui. Por qualquer razão. E acaba pedindo perdão. A família TF é muito rica. Nossa filha, eu também sou da família, também quero catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também vou catucar. Filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, catuca TF, catuca TF. Bons ventos, sucesso. Tchau. Obrigada, Berê. Parabéns, Rita, Rosane, parabéns para todos. Florinda, obrigada a essa comissão que tanto trabalhou, a comissão de divulgação também. Obrigada a todos vocês. Tchau. Gente, boa noite. Boa noite, Helena. Acho que a Carla já foi. Boa noite. Solange, boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite, Solange. Boa noite, saudades de vocês. Combinamos, hein, Solange? Vamos tomar um café. Beijo. Vamos, tchau. Beijo, Solange. Beijo grande. Tchau. Tchau, Berê. Tchau, Lúcia. Tchau, Rita. Beijo. Helena. Tchau, Rosane. Tchau, Tchau, Helena. Tchau, queridas. Rosane, beijos. Foi Parabéns. ótimo, Rita.